A integração do Brasil com a América Latina, ela é só uma intenção ideológica de governos progressistas, como dizem os liberais, ou ela tem realmente fundamentos econômicos e comerciais para justificar a sua importância? Esse é o tema que vamos discutir nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão acompanhando o novo vídeo aqui do nosso programa Almoço Grátis, aqui na TV Grabois. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um assunto que aflora debates ideológicos, mas que ele tem um fundamento econômico e uma razão de ser muito importante e muito concreta para o desenvolvimento do Brasil e da América Latina, que é a integração dessa região, da nossa região, do nosso pedaço aqui no mundo. O governo brasileiro tem feito movimentos corretos em busca de reaproximar os países da região e também está fazendo propostas para se pensar o presente e o futuro da integração da região. E nesse vídeo nós vamos fazer algo parecido com o que nós fizemos no vídeo anterior, quando nós discutimos o padrão do comércio entre Brasil e Europa. E lá naquele vídeo a gente pôde chegar a conclusões a respeito dos efeitos positivos e negativos do acordo do Mercosul com a União Europeia, que está em negociação. Então, te recomendo que olhe lá o vídeo anterior para que você possa agora fazer uma comparação com esse outro tema, com essa outra dimensão, que é a integração do Brasil com a América do Sul, nesse vídeo como nós vamos tratar. Então, para começar, vamos olhar uma imagem que também foi extraída lá no DataViva, no site que eu já comentei no vídeo anterior, e que essa imagem mostra as exportações do Brasil para a América do Sul. Vamos ver qual é o padrão desse comércio do Brasil com a América do Sul. Então, em primeiro lugar, nós vemos que tem um padrão mais diversificado do que aquele padrão que nós vimos no vídeo anterior das exportações do Brasil para a Europa. E nesse padrão aqui da exportação do Brasil para a América do Sul, nós vemos que tem uma grande presença de veículos e equipamentos de transporte, de máquinas e equipamentos, de produtos químicos, de metais, de plásticos e borrachas, e, claro, também de produtos alimentícios e produtos minerais. O Brasil exporta para a América do Sul muito mais produtos industriais do que exporta, em média, para o resto do mundo. Por exemplo, o Brasil, hoje, mais de 50% das nossas exportações, elas são para a Ásia. Porém, mais de 70%, na verdade, cerca de 75% dessas exportações brasileiras para a Ásia são em produtos primários, seja produtos minerais ou produtos agropecuários. Ou seja, as nossas exportações para a Ásia, ela tem muito menos impacto sobre a nossa estrutura industrial, ou seja, ela beneficia bem menos a nossa estrutura industrial, o que mostra também aí um desafio importante do Brasil conseguir aprimorar, ter uma política comercial que faça com que a Ásia também compre, importe mais produtos industriais aqui do Brasil. Mas quando a gente olha as exportações do Brasil para a América do Sul, cerca de 50% dessas exportações estão nos três grupos de bens industriais que nós comentamos olhando aquela imagem, seja equipamentos de transporte, máquinas, equipamentos e produtos químicos. Ou seja, são setores mais vinculados, mais relacionados com o desenvolvimento industrial. Então essa é uma diferença muito importante, em que já dá para perceber como é importante o Brasil manter e ampliar a sua relação com a América do Sul em termos econômicos e comerciais, e como é nocivo, como é prejudicial que o Brasil tenha uma política externa para a região que não leve em consideração esse padrão de comércio, porque coloca em risco, as nossas necessidades de desenvolvimento industrial. Só que tem um problema no meio dessa história. O Brasil vem perdendo, já há mais de uma década, vem perdendo espaço no mercado, na economia desses países da América do Sul. Ou seja, as exportações brasileiras desses produtos industriais para a América do Sul têm diminuído substancialmente. Na última década, de 2011 para cá, até 2022, desses três grupos de produtos que nós falamos anteriormente, do grupo de equipamentos e veículos de transporte e do grupo de produtos químicos, o Brasil teve uma queda das suas exportações para a América do Sul em mais de 30%. E no caso das máquinas e equipamentos, a redução foi ainda maior.
a redução das exportações no Brasil para a América do Sul nesse grupo de máquinas e equipamentos foi de quase 50% na última década. Ou seja, está havendo uma perda de espaço do Brasil no comércio na região em que o Brasil está inserido, na América do Sul. Claro que essa diminuição das exportações tem relação com essa fase que a região tem vivido na última década de menor dinamismo econômico, inclusive de crise econômica, que diminui a quantidade de importações desses países. Só que não é só esse o motivo dessa queda relevante das exportações do Brasil para a região. O Brasil também tem perdido, e aí é um fator que já começou antes da crise de 2008, o Brasil tem perdido espaço também para as exportações chinesas. Ou seja, a China tem aumentado a sua participação no comércio aqui do Mercosul numa velocidade muito maior do que o Brasil tem conseguido acompanhar. Isso já era uma tendência antes da crise de 2008, nos anos 2000, a China já vinha crescendo muito fortemente as suas exportações para a região. Isso piorou ao longo da crise de 2008, porque na crise de 2008 aconteceu o fato de que os países mais industrializados, sobretudo a China, estavam com uma oferta de bens industriais muito grande e o mundo não estava importando na mesma velocidade da produção chinesa. Então a China conseguiu fazer uma política comercial, uma política de preço mais forte e assim conseguiu entrar em mercados anteriormente que eram dominados por outros países. Então a China conseguiu ao longo da crise de 2008 ampliar suas exportações para a região e isso tem se mantido desde então. Então, ou seja, o Brasil tem perdido espaço nessa relação comercial com o Mercosul, não só por problemas do crescimento econômico da região, mas também pela dificuldade do Brasil de conseguir realizar um processo de desenvolvimento industrial, de transformação produtiva, de elevação da sua produtividade, de modo a conseguir manter a sua importância na economia aqui da região do Mercosul. Então, isso é um fator muito preocupante. Portanto, é muito correto que o governo brasileiro faça movimentos na direção de recuperar a integração da região, de recuperar o comércio internamente no bloco e que também faça isso na direção de favorecer, de contribuir para as exportações brasileiras, industriais brasileiras para a região e também favorecendo as importações do Brasil a partir da região, favorecendo assim o desenvolvimento industrial também dos países da região. E nesse aspecto das medidas em que podem ser tomadas para ampliar essa integração comercial da região, eu gostaria de citar dois fatores. O primeiro fator é a necessidade de diminuir a dependência do dólar nas relações comerciais aqui na região. Esse é um tema que o governo brasileiro já está levantando e isso é importante, além das questões geopolíticas envolvidas nessa menor dependência do dólar aqui na região, também do ponto de vista das empresas que realizam seu comércio, é muito importante porque utilizar o dólar, utilizar uma terceira moeda, gera maiores custos para as empresas, tanto quando vão exportar, quanto também vão importar. Porque para realizar a utilização do dólar na relação comercial entre dois países que não têm o dólar como a sua moeda, é preciso instituições financeiras intermediárias. É preciso, por exemplo, que haja um banco nos Estados Unidos que faça a intermediação entre os bancos que as empresas utilizam para fazer as suas transações comerciais. Isso aumenta os custos do comércio entre os países. E além disso também tem outro fator que é a taxa de câmbio, que flutua, que varia e coloca mais riscos também na relação comercial entre os países. Então é muito importante, também do ponto de vista econômico e comercial, a maior autonomia dos países em relação à utilização do dólar nas suas relações comerciais. E para isso, é preciso desenvolver instrumentos, instituições, caminhos para que isso aconteça. Apesar da América do Sul, da América Latina ainda não ter esses instrumentos completamente desenvolvidos, mas já existe um sistema pouco conhecido e pouco utilizado ainda, que é o sistema de pagamentos em moeda local, chamado a sigla SML, que envolve países do Mercosul e que permite que empresas, sobretudo as empresas menores, que têm mais dificuldade de utilização do dólar, que envolve custos maiores, que essas empresas comercializem entre si, entre diferentes países, sem utilizar o dólar. Esse é um sistema que ainda ele é bem básico, ele é basicamente um acordo entre os bancos comerciais para realizar essas transações, só que ele já é um caminho institucional
que mostra a possibilidade de como fazer essa integração comercial por fora do dólar. Ou seja, o Brasil e a região do Mercosul, pelo menos, já tem um instrumento que já está desde 2008 funcionando, que é pouco utilizado, mas que pode vir a ser mais utilizado se os governos desses países colocar como prioridade essa necessidade de ampliar a integração comercial e, para isso, aumentar a autonomia em relação ao dólar que esses países têm. Outra medida importante também a ser pensada para ampliar essa integração da região é a utilização de um banco de desenvolvimento, que também é pouco conhecido de nós aqui do Brasil, mas que é importante para outros países da América Latina e da América Central, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. A sigla dele é CAF. Esse banco ele tem características muito interessantes. Ele é um banco que foi muito importante durante a crise de 2008, em que os países conseguiram, através desse banco, captar recursos para realizar investimentos e, assim, diminuir o efeito negativo da crise econômica sobre os países da região. É um banco que tem uma política de empréstimos mais ágil, menos burocrática, que facilita o acesso dos países da região, dos governos, aos empréstimos desse banco. E também é um banco que consegue taxas de juros menores do que se cada um dos países individualmente fossem ao mercado financeiro internacional buscar empréstimos e financiamentos. Portanto, é um banco que contribui para a realização de obras de infraestrutura, de obras necessárias para esses países se desenvolverem. Então, utilizar mais esse banco, assim como a Ásia está utilizando bastante os bancos de desenvolvimento que eles têm desenvolvido lá na última década, utilizar mais o Banco de Desenvolvimento da América Latina, fazendo uma articulação dos investimentos e das obras realizadas com o financiamento desses bancos, com o desenvolvimento da produção de cada um dos países da região, também é um caminho importante para ampliar essa integração. Claro que o BNDES também tem um papel importante a desempenhar nesse aspecto, porque é o principal banco de desenvolvimento nacional da região e um dos mais importantes do mundo, mas é também importante utilizar esse instrumento do Banco de Desenvolvimento da América Latina para ampliar as possibilidades de investimento, de obras de infraestrutura, de acesso ao mercado financeiro internacional e assim ampliar essa integração da região e favorecer a produção industrial e a produção local de cada um desses países. Então concluímos aqui essa nossa análise da importância da relação comercial e econômica do Brasil com a América do Sul, como essa integração é diferente do padrão comercial que o Brasil estabelece com outras regiões do mundo, seja a Ásia, seja a Europa, e, portanto, é corretíssimo ir nessa direção de fomentar e de ampliar a integração econômica, comercial e financeira da região. E se você tem outros vídeos, sugestões de temas para que a gente trate aqui no nosso programa, é só comentar. Um abraço e a gente se vê em breve.